Hoje o tema é meio ambiente e eu optei que a gente pegasse a Laudato Si, a encíclica do Papa Francisco, para que a gente possa refletir em alguns momentos dessa encíclica o que ele chama de globalização da indiferença, o que ele chama desse transformar as pessoas em coisas dentro de um projeto apenas econômico e não humano. A Laudato Si foi uma grande novidade, assim, né? O Papa Bento escreveu encíclicas incríveis também. A gente poderia estudar Deus é Amor, por exemplo, que é a primeira encíclica dele, onde ele retoma uma série de pensamentos filosóficos dos gregos. Ele dialoga com pensadores ateus, inclusive, o que mostra a grandeza do pensamento de Bento XVI, né? A confiança que ele tem dentro do que ele desenvolve, mas a gente vai pegar hoje essa encíclica que é muito bonita do Papa Francisco para falar de um tema que é essencial, que é o meio ambiente. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estou vendo as pessoas entrarem aqui, que bom. Que bom vocês estarem aqui, meu querido amigo Naline, que é um grande pensador do direito ambiental também, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês. Eu quero ler algumas coisas aqui dessa encíclica e conversando com vocês sobre isso. E usando alguns filósofos também. Mas o Papa começa a encíclica dizendo o seguinte: Louvado seja, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Então, a primeira coisa do Papa Francisco é chamar a terra de casa comum. É a casa em que nós vivemos, é o ambiente em que nós vivemos, é onde nós nos desenvolvemos. E ele relembra Francisco de Assis, que já era o grande protetor da natureza, quando Francisco chama essa terra, essa casa, de irmã ou de mãe. A mãe natureza, o irmão lobo, a irmã noite, o irmão sol, a irmã lua. Então, Francisco, o santo, já tinha essa profundidade e o Francisco, o Papa, ele começa usando o pensamento do Francisco o Santo. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana. Quando a gente fala de meio ambiente, não é só natureza. Meio ambiente é o lugar em que se vive. Eu posso falar do meio ambiente do trabalho. Então, se eu tenho respeito pelas pessoas, o meio ambiente do trabalho será um meio ambiente de respeito, um meio ambiente propício para que as pessoas consigam trabalhar e produzir em paz. O meio ambiente cultural, que é um patrimônio, hoje é o Dia das Artes. A cultura é um patrimônio que revela a nossa identidade. Eu tenho o meio ambiente cultural, eu tenho o meio ambiente familiar. O lugar em que eu vivo tem que ter uma ambiência propícia que eu respire paz. Como é gostoso estar em casa em paz. Como é gostoso não precisar usar máscaras, porque o ambiente que eu fui construindo é um ambiente em que eu percebo que tudo merece respeito. Vamos para Francisco. Francisco, o Papa falando do santo, é o exemplo por excelência do cuidado pelo que é frágil e por uma ecologia integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e trabalham no campo da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Manifestou uma atenção particular pela criação de Deus e pelos mais pobres e abandonados. Então, toda a primeira parte aqui da encíclica, o Papa está falando de Francisco de Assis. E ele termina esta primeira parte, essa introdução, ao falar de Francisco de Assis, chamando a atenção da gente de um tema fundamental na filosofia, que é a cultura do descarte. Aliás, é uma pena, a gente poderia ter feito uma live só sobre o significado da cultura do descarte. O que é a cultura do descarte? Às vezes a gente pensa na cultura do descarte
na quantidade de lixo que nós produzimos, que é um exagero mesmo, né? Como o ser humano suja o mundo, como ele produz lixo. Mas a cultura do descarte vai para uma linha maior. Nós descartamos seres humanos. Ao descartarmos seres humanos, a gente descarta seres humanos que nos incomodam por alguma razão. Então eu acho que alguém que mora na rua me incomoda, eu quero descartar de uma forma cruel, eu descarto o refugiado. O mundo tem 70 milhões de refugiados, 40 milhões de crianças, eu descarto, mas eu descarto um amor, eu descarto um amigo, eu descarto alguém que de repente começou a me dar trabalho, eu descarto alguém da minha família que está me dando trabalho. A cultura do descarte, diz o Papa Francisco, é uma cultura muito ruim. E nós, para compreendermos o conceito dessa casa comum, dessa casa que é de todos, a gente deveria superar essa cultura do descarte. Aqui diz o Papa, uma outra parte da encíclica, o cuidado dos ecossistemas requer uma perspectiva que se estenda para além do imediato, porque quando se busca apenas um ganho econômico rápido e fácil, já ninguém se importa realmente com a sua preservação. Mas o custo dos danos provocados pela negligência egoísta é muitíssimo maior do que o benefício econômico que se possa ter. Aí o Papa dá o exemplo da Amazônia, na encíclica A Bacia Fluvial do Congo e a grande biodiversidade da Amazônia. Como é que nós somos capazes de proteger ou não a Amazônia, né? Lembrando que é um Papa que conhece a Amazônia, é um Papa latino-americano, é um Papa argentino. Diz ele de uma outra preocupação profunda também, que vem acontecendo, que é a quantidade de mentiras do mundo digital. Quando se tornam onipresentes, não favorece o desenvolvimento de uma capacidade de viver com sabedoria, de pensar com profundidade, de amar com generosidade. Os grandes sábios do passado correriam o risco de ver sufocada a sua sabedoria por meio do ruído dispersivo de informações. E isso exige de nós um esforço para que esses meios se traduzam num novo desenvolvimento cultural da humanidade. Ruídos. Hoje eu estava participando de uma live da PUC Rio, discutindo sobre educação, né, e literatura, e falando sobre esses barulhos que nós temos dentro da gente, que roubam da gente a profundidade. Eu não sou profundo em nada, porque as informações, eu coleto as informações por meio de WhatsApp, de grupos que eu participo, eu leio superficialmente as coisas e eu não tenho profundidade em nada. O meio ambiente também está dentro de mim. Eu sou parte dessa natureza. E eu preciso ser cuidador das coisas que eu digo, que saem de mim, e das coisas que entram dentro de mim. A superficialidade faz com que eu não perceba a complexidade que é o meio ambiente do qual eu faço parte. A riqueza, a diversidade que há nisso. Se a gente pegar os primeiros filósofos, nós citamos alguns deles, Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, os chamados filósofos da natureza, eles eram filósofos profundamente contempladores da natureza. Já ali havia uma preocupação com a questão ambiental. Vamos seguir aqui no texto do Papa. Esse texto tem PDF, é uma encíclica linda, todo mundo deveria ler. A desigualdade não afeta apenas os indivíduos, mas países inteiros, e obriga a pensar numa ética das relações internacionais. Com efeito, há uma verdadeira dívida ecológica, mantendo muitas pessoas na pobreza. Isso vem de um tema que ele gosta muito de falar, que é globalização da indiferença. O que é globalização da indiferença? Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas, infelizmente, são indiferentes à dor das outras pessoas. São indiferentes aos problemas das outras pessoas. Eu falo assim para vocês, há 40 milhões de crianças refugiadas no mundo. É como se fosse uma estatística, porque eu sou indiferente à dor do outro. Falo assim, na cidade em que eu moro, algumas pessoas morando na rua ali, no asilo da minha cidade, algumas pessoas pegaram Covid. Não sou eu que peguei, não fui eu que peguei. Eu nem levei, nem peguei, eu não tenho nada com isso.
Eu não tenho nada com isso, é uma frase típica da globalização da indiferença. Eu digo das sociedades que sofrem, há mulheres que ainda há legislações, né? A lei faz isso de mulheres que ainda hoje são apedrejadas, que são enterradas até a cintura e apedrejadas, as cerimônias de apedrejamentos em algumas culturas. Aí você fala assim, mas onde eu moro não tem isso. Isso é uma globalização da indiferença. É difícil, minha gente, eu sair do meu mundo para cuidar do mundo dos outros, para compreender o outro, para ajudar o outro, para estender a mão do outro. Geralmente a gente vai numa cultura de descarte. Se eu já descarto um amigo meu que é chato, quanto mais uma pessoa que precisa de mim porque vai morrer. Intimamente ligados à degradação ambiental e à degradação humana é a ética. Na verdade, nós falamos isso quando a gente falou de Rousseau, lembram? O processo de sensibilidade ou insensibilidade é o mesmo. Se eu estou vendo um animal que foi caçado ali, que é ele diante daquele cervo, se eu estou vendo aquilo e aquilo não toca em mim, eu posso ver uma pessoa sendo espancada e não tocar em mim. Isso também faz parte de uma consciência de um ambiente do qual nós vivemos. Eu não posso achar normal uma pessoa espancar uma outra pessoa. Eu não posso achar normal isso. Eu não posso achar normal uma pessoa agir com violência com outra pessoa. Minha vizinha fala para mim que o marido bate nela. Eu falo assim, tem tanto homem que bate, né? Pelo menos você tem um homem. Fica quieta aí, né? Eu não posso naturalizar coisas que não são naturais. Eu não posso normalizar coisas que não são normais. Eu não posso ver uma cena de uma pessoa que vai jogar, né, um cachorro numa estrada e aquele cachorro desesperado porque foi jogado ali, tentando ir atrás do carro do dono, achando que o dono se enganou talvez, né? E o cara se cansou dele porque gostou dele quando ele era filhotinho. Que humanidade é essa? Tudo isso é meio ambiente. Aí diz o Papa no capítulo 2. É necessário recorrer também às diversas riquezas culturais dos povos, à arte, à poesia, à vida interior, à espiritualidade. O que está dentro me ajuda a cuidar do que está fora. O que está dentro, a minha vida interior, me ajuda a cuidar do que está fora. Eu hoje estava trabalhando aquela música com os meus alunos, né? Sonhar mais um sonho impossível, lindo, né? E tem uma parte que diz: quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E eu queria saber com eles que guerras são essas que nós temos que vencer por um pouco de paz. São guerras externas ou são guerras internas? Podem ser as duas. Não sei qual foi a tradução do Chico quando ele estava pensando nessa música, né, no Homem de La Mancha, de Quixote. Mas a guerra mais difícil a ser travada é a guerra interna. É a guerra dentro de mim mesmo, que precisa fazer com que eu seja cuidadoso com a natureza e com as pessoas que fazem parte da natureza. As narrações da criação, no livro do Gênesis, contêm na sua linguagem simbólica e narrativa ensinamentos profundos sobre a existência humana e sua realidade histórica. Essas narrações sugerem que a existência humana se baseia sobre 3 relações fundamentais. Olha o Papa dizendo: nós temos 3 relações fundamentais. A primeira relação que nós precisamos ter é a nossa relação com o sagrado, a nossa relação com Deus, a nossa relação com o mistério. A segunda relação que nós temos que ter é a relação com o nosso irmão, com o nosso próximo. Nós somos animais sociais e a gente precisa aprender a se relacionar com as pessoas. A gente precisa cultivar mais a paciência, ouvir mais as pessoas, não querer que as coisas sejam sempre do jeito que a gente quer que elas sejam, ceder para o outro, compartilhar opiniões, mas saber receber outras opiniões também. E a terceira relação que é fundamental é a nossa relação com a terra, a nossa relação com a natureza, porque a relação com a natureza, ela nos ajuda a desenvolver uma relação melhor com a gente mesmo. Quantas vezes o sol já se pôs aqui hoje, mas quantas vezes a gente falou do pôr do sol? O pôr do sol é a minha relação com a natureza. Eu escrevi um dia desses uma crônica falando sobre uma roseira, né? Era um momento em que a mulher dele ficava numa roseira e ela via Deus naquela roseira e ela sentia Deus. Como isso é fundamental, essa percepção desse significado.
Como é importante a gente pensar no outro, ouvir o outro, viver as histórias que a vida nos dá oportunidade. Eu há pouco tempo estive no Rio e fui à casa de alguns amigos e eu vi um amigo que é um pianista incrível, um cantor incrível, e ele contou uma história linda da mãe dele. Linda. Eu fiquei emocionado de ouvir a história de uma grande cantora que um dia parou de cantar. E eu escrevi uma crônica que chama A Música e o Silêncio, que vai ser publicada no domingo. Mas eu bebi naquela história, eu fui ouvindo aquela história, imaginando aquela mulher. Por que que um dia ela parou de cantar? Que sofrimentos nasceram dela naquele momento? Que opções ela teve? Que histórias ela teve? Há no ser humano tanto gigantismo. A gente seria muito mais rico se prestasse atenção no outro. Essa é a grande riqueza. Eu preciso prestar atenção no outro. Eu preciso ouvir o outro, eu preciso ler o outro, não descartar o outro. É, que lindo isso. Eu vejo Deus em tudo, é para ver Deus em tudo mesmo. Eu preciso ver esse Deus que há nas outras pessoas e aprender na relação com elas. O fato, diz o Papa, o fato de insistir na afirmação de que o ser humano é a imagem de Deus não deveria fazer-nos esquecer que cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O solo, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. Olha que linda essa fala do Papa Francisco. Tudo é carícia de Deus. A história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre no espaço geográfico, que se torna um sinal muito pessoal, e cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Meu Deus, quantas memórias eu tenho dentro de mim das cachoeiras da minha Cachoeira Paulista, das cachoeiras em que eu tomava banho, do banho de mar, né? Eu faço às vezes umas lives com a minha tia e ela gosta de falar que ela me colocava aqui, né? A Lelê, a tia que lia para mim, né? Ficava lendo, lê, ela ficava do meu lado, daí o nome dela. Mas eu me lembro na praia e eu cismando de limpar a coisa da areia, sentado e pequeno, e ela junto comigo. Quantas memórias afetivas a gente tem de pessoas e de natureza. Dificilmente a gente tem de coisa. Ah, eu me lembro de um vinho caro que eu não sei, dificilmente, a não ser que eu me lembre da pessoa que estava comigo junto com o vinho. Não, eu me lembro muito do vestido, da loja do vestido, a não ser que tenha uma história com alguém interessante, mas invariavelmente eu não vou me lembrar de coisas. Eu vou me lembrar de pessoas e de espaços em que eu pude estar com essas pessoas, de natureza. Essa é a ambiência da existência humana, do existir humano. Só que, diz o Papa, a gente se esquece de tudo isso e cultiva o consumismo. Não é que eu não possa comprar coisas, mas tudo aquilo que é exagero é ruim. Tudo aquilo que eu faço em exagero ou que eu acho que eu vou encontrar a felicidade naquele exagero é muito ruim. E aí ele cita aqui na própria encíclica o Cântico de Francisco de Assis. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor e irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia, e ele é belo e radiante, com grande esplendor, de ti Altíssimo nos dá ele a imagem. Louvado seja meu Senhor pela irmã lua, pelas estrelas, que no céu formaste claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar, pela nuvem, pelo sereno, e todo o tempo com o qual as tuas criaturas dás o sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é tão útil e humilde, preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite. Ele é belo e alegre, vigoroso e forte. Francisco de Assis. Não precisa ser religioso para gostar de Francisco de Assis. Basta ser humano para gostar de Francisco de Assis. Dessa profundidade humana, dessa leveza humana. O homem moderno, diz o Papa, não foi educado para o reto uso do poder, porque o imenso crescimento tecnológico não foi acompanhado por um desenvolvimento do ser humano quanto à responsabilidade, à consciência. Tanta tecnologia à nossa disposição, tantas descobertas, tanta coisa linda o homem foi capaz de construir e é incapaz de usar isso para o próprio homem.
usa para gerar dor no outro, usa para investigar o outro, usa para fustigar o outro, não é? Não é triste isso? A gente imaginar que essa tecnologia que foi usada para coisas boas, de repente ela é utilizada para espalhar ódio, para espalhar mentiras, para vencer de uma forma incorreta. Por quê? Porque não adianta a gente expandir os recursos, expandir o dinheiro, se a gente não expande a alma, né? Não adianta nada disso. Como é que eu consigo fazer a expansão da minha alma? A liberdade do ser humano, diz o Papa, adoece quando se entrega às forças cegas do inconsciente, das necessidades imediatas, do egoísmo, da violência brutal. Nesse sentido, o homem está nu e exposto frente ao seu próprio poder que continua a crescer, sem ter os instrumentos para o controlar. Talvez disponha de mecanismos superficiais, mas podemos afirmar que carece de uma ética sólida, uma cultura e uma espiritualidade que lhes ponham realmente um limite e o contenham dentro de um lúcido domínio de si. A gente fala tanto em liberdade, a grande liberdade, minha gente, é conseguirmos dominar a nós mesmos. Lembra da frase, conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo? O livre não é aquele que sai gritando com as pessoas, que usa a roupa que quer, que xinga quem quer. Esse não é livre. Esse é conduzido, né, por uma raiva, é conduzido por um sentimento menor, é conduzido por uma ambição. O livre é aquele que sabe dialogar com as suas emoções. O livre é aquele que sabe sopesar as informações que ele recebe, que pensa antes de dizer. Eu fico tão feliz, né? Para ser muito sincero, eu não consigo ler todas as mensagens que vocês deixam, né? No Insta eu consigo ver agora, acho que depois não fica. Às vezes eu olho um pouco no Face, né? Eu fico tão feliz quando eu leio uma pessoa que fala assim, Chalita, eu estou muito mais sereno depois das lives. Eu estou tratando as pessoas de uma outra maneira. Eu estou respeitando mais as pessoas. Eu conto até 10 antes de falar alguma coisa. Nossa, como isso me dá paz, felicidade. Porque esse é o nosso objetivo. Dominar essas coisas ruins, dominar essas paixões menores que a gente tem, que não tem o menor sentido. Dominar essa raiva, esse espírito de vingança, essa intolerância com o outro, esse desrespeito com o outro. É disso que o Papa está falando quando ele fala da verdadeira liberdade. Não temos suficiente consciência de quais sejam as raízes mais profundas dos desequilíbrios atuais. Estes têm a ver com a orientação, os fins, o sentido e o contexto social do crescimento tecnológico e econômico. Ele não está falando mal do crescimento tecnológico, Papa, ele não está falando mal das questões econômicas, ele está propondo um elemento dialogal, ele está propondo uma construção coletiva, né, daquilo que pode gerar riqueza para as pessoas, que deve gerar condições de desenvolvimento das pessoas e, ao mesmo tempo, de proteção para essas pessoas. Ele manda a gente refletir sobre essa palavra, o antropocentrismo moderno. O que ele cria? Debilita-se o valor intrínseco do mundo. O valor do mundo está debilitado pelo egoísmo. Porque eu quero mais. Eu moro aqui, mas eu quero um lugar maior, eu quero mais coisa, eu quero mais terra, eu vou criar mais esse tipo de animal, eu vou destruir mais floresta, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A gente está debilitando o valor intrínseco, que é a vida. Eu tomo muito cuidado, né, com as reportagens que saem de corrupção e tal, mas se é verdade que pessoas aproveitaram, né, no Brasil e em outros lugares, a pandemia para ganhar dinheiro incorretamente, isso é de uma distopia absoluta, de uma visão incorreta, de uma cegueira de alma. Pessoas morrendo e eu dando um jeitinho de ganhar alguma coisa em cima daquilo, em cima da dor do outro. É não conhecer nada de humanidade. Bem, eu peguei tantas partes aqui, mas olha o tempo como vai rápido. Mas vocês vão ler em algum momento. E ele diz para a gente tomar cuidado com a cultura do relativismo. A lógica da cultura do relativismo, tudo é relativo, faz com que a gente abandone os idosos, né? Porque eles já vão morrer mesmo. Quantas pessoas falaram isso nessa pandemia? Não, mas só está morrendo idoso. Bem, espera aí.
Idoso não é um pedaço de papel, né, que eu jogo fora, não é um traste. É alguém que tem vida, que tem história, que tem sentimento, que tem amor, né? Aqui, ele entra no capítulo 4, no que ele chama de ecologia integral, né? Aí fala um pouco do que eu disse para vocês no início. O meio ambiente não é só a natureza, é o local em que eu trabalho, é a cultura. Nós precisamos de espaços comuns, diz ele, dos marcos visuais e de estruturas urbanas que melhorem o nosso sentido de pertencimento, a nossa sensação de enraizamento, nosso sentimento de estar em casa. Olha que bonito isso. O enraizamento, eu preciso me sentir em casa. Lembra quando a gente falou do amor? Não me lembro qual era o tema da live, mas eu peguei essa expressão do amor, depois eu até publiquei uma coisa, amar é se sentir em casa. É muito bom a gente se sentir em casa. Então, os espaços em que nós vivemos não deveriam ser espaços de expulsar as pessoas. Infelizmente, né? O medo faz muito isso, muito isso. Faz com que a gente crie grades cada vez mais, que você feche o vidro do carro, que você não olhe para o outro, você tem medo de dar uma informação. O medo, a violência foi nos levando a chegar nisso, né? E deveria ser o contrário. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana. A ecologia humana é inseparável da noção de bem comum. Não dá para a gente imaginar que eu vou estar bem se o resto do mundo não vai estar bem. Muitas vezes a gente encontra algumas pessoas que ganharam muito dinheiro, alguns bilionários, que têm projetos maravilhosos e que começam a doar uma parte da sua fortuna para uma causa, porque começam a compreender que assim, eu não preciso de tudo isso. Eu trabalhei, esse dinheiro é legítimo, eu ganhei esse dinheiro, mas eu posso construir alguma coisa que melhore o ser humano, a vida das pessoas. Eu nunca me esqueço de um homem gigante chamado Antônio Emílio de Moraes, que criou orquestras, né, além de cuidar de um hospital, Beneficência Portuguesa, que davam uma parte significativa dos recursos que ele tinha para cuidar de adolescentes e jovens. Eu fui pedir para ele uma orquestra para a FEBEM, né, um projeto Guri, ele deu para todas as unidades, né, e projetos que ele tinha em Paraisópolis, né, em outros lugares, sem dizer nada para ninguém, mas para dar um pouco do que ele recebeu para aquelas pessoas. Falei do meu pai, né, que né, era rico para a cidade em que morava, em Cachoeira, quando ele foi reformar, construir uma parte de um asilo, porque ele sentia que Deus fez dele um velhinho rico e ele queria ajudar as pessoas mais pobres, né? Essa é a consciência do que eu posso fazer para melhorar a vida do outro. Não dá para a gente ser feliz sozinho. Ele pergunta, e a política, o Papa? Qual é o lugar da política? Recordemos o princípio da subsidiariedade, que dá liberdade para o desenvolvimento das capacidades presentes a todos os níveis, mas simultaneamente exige mais responsabilidade pelo bem comum a quem tem mais poder. Quanto mais poder eu tenho, mais responsabilidade eu tenho no exercício desse poder. Bem, minha gente, não vai dar para... Grifei muitas coisas aqui. Uma outra palavra bonita para a gente refletir dele, se os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tornaram mais amplos. Eu vou repetir isso. Quem anota as aulas, às vezes vocês me mandam coisas que vocês anotaram. Ele pega isso, na verdade, é do Papa Bento. Ele repete uma frase do Papa Bento. Olha a beleza disso. Se os desertos exteriores se multiplicam no mundo, porque os desertos interiores se tornaram tão amplos. É o meu deserto interior que gera o deserto exterior, que gera a miséria humana, mas o problema está dentro da gente. Bem, se puderem, leiam, o meu é todo grifado. Onde vejo essa encíclica, Guto, ela chama Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Tem em PDF, você consegue achar isso na internet. Eu gosto de ter em papel, grifar. Ela é baratinha, as encíclicas do Papa também você vai achar para comprar pela internet. É isso, minha gente. Que o meio ambiente nos proporcione a pensar na natureza de uma forma a expandir os nossos sentimentos, né? A refletir sobre o nosso estar no mundo, o nosso estar com o outro. Os ambientes que nós usufruímos, os ambientes naturais que nós preservamos e os ambientes que nós construímos, né? A família que você tem é um ambiente que você construiu.
E é essa família que você tem que preservar e não descartar. As amizades que você tem é um ambiente que você construiu. E também não é para descartar. Eu deixo uma amizade quando eu percebo que eticamente a gente está em lados opostos de uma hora para outra. Mas tirando isso, porque algumas imperfeições dos meus amigos me incomodam, você não vai ter amigos perfeitos. Então você tem que cultivar essa beleza que o outro tem para te oferecer. Se ele não está te oferecendo mais do que isso, talvez porque ele não consiga, talvez porque você não tenha ajudado, talvez ele pense a mesma coisa de você. Não descarte as pessoas. É muito feio quem descarta um amigo, quem descarta um amor. Mesmo que mude a relação de amor, que mude a história de amor, mas não é para descartar. Você não joga fora uma pessoa. Você cultiva uma pessoa. Bem, daqui a pouco eu leio aqui de onde vocês estão, mas só para lembrar o tema da segunda-feira, agora eu vou deixar vocês com saudade, eu vou ficar com saudade também. Nosso próximo encontro, que é a aula de número 92, segunda-feira, a gente vai falar sobre dialética. Eu acho que a gente vai falar de um filósofo chamado Hegel. Não pensei na aula ainda. Mas dialética é um tema lindo da filosofia. Segunda-feira a gente fala sobre dialética. Alguém, Gabi de Salvador. Salvador, amo a Bahia. Um beijo para você. Gratidão. Nilda de Juiz de Fora, obrigado. Simone. Sheila de Boituva. Nova Friburgo. Jussara de São Bernardo. Antônio Emílio de Moraes era um ser humano incrível, olha, alguém que conhecia está dizendo aqui também. Urgelina, fiz uma cirurgia cardíaca, estava triste, com a participação das suas aulas, estou bem contente. Legal, Urgelina, com vontade de fazer uma pós-graduação, faça uma pós-graduação, estude. A gente precisa exercitar a mente, né? Quanto mais a gente estuda, mais bacana, mais legal é. Tereza, obrigado pelo carinho. Maria Ivone, um beijo para você. Marta, obrigado. Eliane dos Santos, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Diva do Ceará, muita gente legal aqui. Macaé, Rio de Janeiro, já tive em Macaé, já dei palestra aí. Maria Cristina de Peruíbe, São Paulo. Marlene de Belém do Pará, já tive em Belém do Pará, já lancei livro aí. Isabel de Americana, São Paulo, também já tive. Saudade de viajar, de dar palestra. Hoje eu fiz uma live com a PUC do Rio, né? Essa semana eu tenho outra palestra. Olha aqui, Rio Grande do Norte também. Marília, Cláudia. É tão gostoso a gente chegar num lugar, encontrar pessoas, conhecer culturas, né? Tá funcionando fazer por aqui, mas é muito mais legal quando a gente está junto, quando a gente pode abraçar, né? Nilza, um beijão para você. Miro, meu amigo de Nova York, legal. Silvana, Itajaí, Santa Catarina. Patrícia de Guaratinguetá, Simone, Pará de Minas. É isso, minha gente. Beth, até segunda-feira, já estou com saudade. Mas leiam Ivone de Fortaleza, leiam o artigo do domingo, eu vou deixar aí para vocês. Uma homenagem bem legal à música, à beleza da música. E vejam bons filmes, né? Leiam bons livros. Aproveitem e, se puderem, leiam essa encíclica do Papa. Eu só estou dando textos assim que eu acho que é legal de vocês lerem. E leiam e bebam disso, né? A gente vive esses tempos de globalização da indiferença, dessa cultura do descarte. E nós somos muito mais bonitos do que isso. A gente não está aqui para ser nem indiferente ao outro, nem para descartar ninguém. A gente está aqui para cultivar o amor. Até segunda. Beijo.